E daí algumas coisas ocorreram que eu me desvinculei das coisas de Deus, e a cada dia mais, e Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé nesta terra? Por isso que ele pergunta. Existe uma força, e que não é uma força da gravidade, mas é uma força maligna, porquanto o mundo jaz maligno, e as pessoas não andam falando muito sobre isto. Existe uma força que impulsiona o povo de Deus para fazer a vontade de Deus, e uma outra força que impulsiona o povo para não fazer a vontade de Deus. E vindo de lá para cá, nós vimos conversando, e a Thalita falou assim: isso é porque nós vamos para a casa do Senhor, pastor. É mesmo, filho? Uma coisa assim, a gente vinha tranquilo, conversando de lá para cá, daqui a pouco entrou uma moto, uma contramão, uma outra, ia na mão certa, foi uma confusão, num espaço de segundos, eu estaria levando as duas. Deus tem misericórdia. Só porque nós estávamos vindo para cá, há sempre alguns empecilhos, algumas coisas que é para nos desvincular, e aí nós corremos o risco de viver uma fé sem nenhuma atualização, e fazíamos tantas coisas, temos tantas saudades, mas a Bíblia está escrito na palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Deus falava contigo no passado, amém? Amém. Deus fala contigo hoje, amém? Amém. Se tinha o que fazer no passado, tem o que fazer hoje, amém, meus irmãos? Amém. Que tal nós darmos um F5 na fé nesta noite? Que tal nós trazermos à tona algumas coisas que precisam vir à tona? Irmãos, o saudosismo da fé muitas vezes nos faz, nós vamos nos escorando em alguns lugares onde se fala a respeito de Jesus, e ali vamos ficando. Aqui tá bom, vou escorar, aqui tá bom, estou ouvindo falar de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você foi chamado, eu fui chamado, nós todos fomos chamados com um propósito de divulgar a palavra de Deus. Amém? Eu como pastor, você como ovelha, todos nós estamos incumbidos de fazer isto, de uma forma ou de outra. Vamos atualizar a nossa fé, porque está cheio de pessoas que dizem que foi muito bom no passado, no meu tempo foi muito bom, no meu tempo acontecia isso, e tem um outro que fala assim: escuta, ainda vocês vão me ver botando para quebrar na fé, arrebentando, quando eu me aposentar. Me aguarde, porque aí eu não vou ter mais o que fazer da vida, já que está, e aí eu vou me aposentar. Vocês vão ver que eu vou arrebentar a boca do balão, entende? Estava lá no passado, daqui a pouco ele deu um pulo para o futuro. Vocês vão ver só, me aguardem, quando eu me aposentar, vocês vão ver, vocês vão me ver mais aqui, vocês vão me ver mais envolvido com Eu quero dizer para você que isto é uma artimanha do inimigo das nossas almas para inutilizar você no presente. E a revelação da palavra do Senhor está chegando no teu coração nesta noite, porque nós fomos chamados com um propósito. E daqui a pouco eu estava lá, mas lá na frente você pode folhear a Bíblia o quanto você quiser, você não vai encontrar ninguém desocupado servindo ao Senhor. Todos eles eram muito ocupados. E graças a Deus, porque Deus, Ele não tem mania, Ele não tem mania de chamar pessoas desocupadas. Ele só chama pessoas que estão muito ocupadas. Vamos atualizar a nossa fé. Irmãos, nós temos até aqui um exemplo. É uma coisa assim tão terrível. Ou nós fugimos para o passado, ou nós damos um pulo para o futuro.
eu fico impressionado, meus irmãos também, às vezes, podem ver isso que acontece. Um adulto com a barba cheia, em pleno expediente, e o cara, um sol quente danado, e ele empinando pipa no meio da rua. Segunda-feira, ele lá, opa, no meio da rua. Irmãos, tem alguma coisa errada. Esse cara precisa dar um F5 na vida. Fala aí, irmão. Em pleno expediente, e a mãe dele, ô menino, vem aqui, ainda chama de menino, e ele lá, barbudo, soltando pipa. Irmãos, algumas vezes nós encontramos algumas pessoas que estão na fé ainda, soltando pipa. O tempo da pipa não passa. Mas pastor, ele estava de férias, ele estava ali se lembrando do tempo da... Amém, se for assim, meu irmão. Não julga não, pastor. Não, tem alguns que estão de férias e estão ali empinando pipa, mas eu conheço muitas pessoas que não estão de férias, estão desempregadas, o filho está chorando em casa pedindo leite, e a mulher trabalhando na rua, e ele lá empinando pipa. Eu estou falando alguma besteira aqui, irmão? Tem alguns homens, quem foi que disse sim? Tem alguns homens, toda vez que eu vejo uma mulher com um carrinho, sabe aquele carrinho que cabe um botijão de gás, e ela empurrando aquele botijão de gás, eu fico olhando assim, ó, está faltando um homem ficar no seu lugar. A mulher fazendo coisas que é para homem cuidar, e não é porque ela não tem um em casa, não, é porque o cara, ele está precisando dar um F5 na vida dele. A fé, Jesus disse assim, irmãos, os discípulos chegaram assim e foram lá expulsar e tentaram, expulsar e tentaram. Jesus chegou, meu filho, vamos cá, vou dar um F5 na fé de vocês. Essa caixa só sai com jejum e oração. Amém, irmãos? Amém. Jesus deu ou não deu um F5 nos caras? Na tua vida profissional, você precisa dar um F5, meu filho. Dá uma atualizada. A concorrência está grande. Na tua vida marital, na tua vida de marido, você tem que dar um F5, meu filho. A concorrência continua, companheiro. Eu estou exagerando aqui, irmão? Pelo menos uma pessoa respondeu. Abra o olho, meu filho. Menina, serva de Deus, mulher, dá um F5 também na tua vida de mulher, casada com teu marido, dá um F5. Filho, dá um F5 aí na tua vida com os teus pais. Pais, dá um F5 na tua vida com os teus filhos. Começa a manjar na internet para você ajudar ele a não entrar por caminhos que não deve andar. Eu não quero saber disso, não quero saber de WhatsApp, quero saber. Você não quer? Tem pastor aí que não tem WhatsApp, não tem nada, e ele não sabe do que está acontecendo, e a pregação dele falta um F5, e aprove a Deus que o Espírito Santo esteja dando um F5 na minha vida, para que eu não me atrase e eu fique aqui falando de coisas que não existem, porque isso não vai atualizar a tua fé. Tá bom, pastor? Me diz aí um exemplo do Antigo Testamento que precisou dar um F5 na vida. O exemplo de José. José nasceu na família, paparicado, falou para todo mundo que tinha tido um sonho, que o pai dele, presta bem atenção, que o pai dele e a mãe dele iam se dobrar perante ele. Disse para os irmãos também que os irmãos iam tudo se dobrar. Promoveu a ira dos irmãos, e aí a história você conhece. E José foi, e aí a primeira coisa que passou na vida dele foi jogar ele dentro do buraco. Aí José foi caminhando, aí Deus deu o livramento. Não vamos matar não, vamos vender. Aí tiraram José do buraco, e aí venderam José para o Egito. Chegando lá no Egito, a mulher daquele líder, daquele local, em quem esse homem tinha confiado em José,
levantou um falso testemunho e José foi parar numa cadeia. Agora eu quero dizer para você, se José não tivesse atualizado a fé dele, ele não tinha escapado do buraco e nem tinha escapado da cadeia. Pode ter certeza, você tem que atualizar a sua fé. Você está querendo usar a fé que você tinha lá no passado, com lá não sei o que. Atualiza a tua fé. O mundo não parou. A tua fé tem que ser atualizada, meu filho. Você sabe por que você está e não consegue dar o outro passo que você precisa dar? Porque tem que dar um F5 na tua fé. A tua vida não é igual àquela vida que você estava lá, já está diferente. Olha ao teu redor, aquelas pessoas que estavam naquela época não estão mais do seu lado. Você não consegue vê-los mais. Alguns não mais. Já passou muita coisa. Fé para hoje. Há um desafio. Nós temos uma fé para hoje, uma fé que vai te ajudar a vencer a crise financeira, a crise de moral que o teu país está enfrentando. Você tem que atualizar a sua fé. Jesus falou: escuta, vocês estão querendo expulsar aquela casta de demônio sem jejum e sem oração? Não vão, dá um F5 na fé de vocês. E os discípulos falaram: opa, temos que nos atualizar, porque senão não vamos conseguir. Amém, meus irmãos? Está ligando aí o negócio? Está compreendendo? A fé para hoje. Eu vou ter uma fé amanhã muito forte. Você vai ver como eu vou contribuir. Você vai ver o que eu vou fazer no futuro. Olha, me aguardem. Põe até assim: vem aí a minha fé do futuro. E o que você está fazendo hoje por aquilo que o Senhor te mandou fazer? Fé para hoje. Tem outro camarada que, se ele não atualiza a fé dele, um camarada que ele era muito próspero, temente a Deus, tinha uma vida regalada, muito rico, e aí Deus permitiu, pela sua vontade permissiva, que existe a vontade soberana e a vontade permissiva, que ele perdesse tudo. O nome dele é Jó. Falei de José. E José só foi vitorioso porque ele deu um F5 na sua fé. Amém? Amém. Aí Jó, passando pelas coisas que ele passou, ele começa a história assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? E daqui a pouco ele foi caminhando, e ele disse assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Amém, meus irmãos? Esse homem estava dando um F5 na fé ou não estava? E depois ele disse, para encerrar, o que Jó falou: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas depois que eu dei um F5 na minha fé, os meus olhos te veem. Aleluia. Glória a Deus. Pois é, José, Jó, Jesus, ele se preocupou com isso. E às vezes nós vamos vivendo assim: tá bom assim, tá bom assim mesmo, não vou mexer em nada não vou me envolver com mais nada não vou, deixa assim, vamos caminhando assim mesmo. Nós reciclamos tudo, nós renovamos tudo, nós nos interessamos em tudo para estarmos atualizados. Eu agradeço a Deus sempre que os meus filhos, um dos meus filhos, ele sempre se preocupou de me deixar atualizado com as coisas da tecnologia. E quando chega alguma coisa, ele fala: ô papai, você precisa colocar isso aqui, precisa fazer isso aqui, precisa comprar um telefone mais atual, precisa isso aqui. E isso me incomodava. Eu falei: filho, tá bom, mas esse telefone aqui eu já até falo com ele e tudo, né? Mas ele falou assim: não. E aí a gente foi dando F5 na vida, e aí a gente se atualiza. Mas Deus, meus irmãos, quer que você entenda que você precisa. Você veio aqui nesta noite, tem que falar isso no teu coração. Você tem que dar um F5 na sua fé, porque você precisa de uma fé para hoje. Porque o que acontecia lá atrás acontece hoje também, né, irmãos? Vamos orar?
Querido Deus, nosso eterno Pai, graças te damos. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Ainda não chegamos na pátria celestial. E junto com esses irmãos, eu estou aqui também, junto com eles. Eu preciso que a cada dia o Senhor atualize a minha fé. Me livra de uma fé lá do passado, me livra de uma fé que é só do futuro, e eu preciso de uma fé para cada dia da minha vida. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por isso nós clamamos, ó Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu quero te agradar, Pai. Coloca diante do Senhor a tua igreja, teu povo, estes que vieram aqui na frente. O Senhor sabe o que eles precisam. Ó Deus, esta é uma mensagem para aqueles que estão achando que tudo é monotonia na fé. Já conhece todo tipo de igreja. Igreja animada, igreja triste, igreja de heresia, igreja, todo tipo de igreja. Igreja que aparece na televisão, igreja que não aparece em lugar nenhum, igreja de diversas formas. Cada domingo vai em uma igreja também, porque fazendo assim, não precisa da F5 na fé, vai vivendo de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito esteja contemplando o nosso coração nesta noite. O meu também, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por essa semana de oração. Já hoje o Senhor começou a fazer sua obra na vida da sua igreja. Atualiza, Senhor, a nossa fé. Atualiza, Senhor. Nós queremos render mais no teu reino. Nós queremos ser servos e servas fiéis ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra foi compreendida neste lugar. Eu não estou pedindo só por esses que estão aqui na frente, estou pedindo por toda essa congregação. Todos, ó Pai, todos precisam ser tocados pelo Senhor. Mas esses que vieram aqui na frente vieram por motivos específicos e saíram do seu lugar pensando em algo. Ó Deus, atualiza, dá um F5 na fé de cada um de nós, para que tenhamos uma fé viva, eficaz e atualizada. Em nome de Jesus, povo de Deus, amém? Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, consolo que só encontramos no teu Espírito, graça salvadora, seja com o teu povo neste lugar, agora e para todo sempre, povo de Deus, amém? Amém.